Um, dois, três, quatro. Olá, pessoal. Então, nessa primeira questão da folha Z, que é a número 1, e literalmente vai ser a primeira que a gente vai fazer também, é uma questão que é do Enem, de 2014, como vocês podem ver, em que ele fala que uma empresa, né, de formatura, ela vai, para fazer os canudos, né, dos formandos, ela vai acabar utilizando um cilindro para enrolar, né, que eu quero dizer. Ela vai utilizar um cilindro e vai dar 5 voltas nessa folha. Então, uma folha, né, normal, daquelas, imagina a 4, mas ele não especifica, mas ainda assim isso não vai ser o mais importante. Eu quero dizer que ele vai então contornar, e ele fala que num total de 5 vezes. E ele fala também pra gente que esse cilindro que vai servir como base para a folha, né, ser enrolada 5 vezes ao redor, ele fala que esse cilindro ele tem um diâmetro de igual a D, né? E aí você repara também que nas opções, além de estar em função de π, todas elas também estão em função de D. Então a gente não vai ter de fato o valor, né, numérico desse D, e nem é para substituir o π por 3,14 ou qualquer coisa do tipo, beleza? Bom, no final ele pede o tamanho dessa folha. Então se a gente imaginar que é uma folha, né, e ela foi enrolada, faz algum sentido ele também perguntar o lado. Mas não sei se você consegue reparar. Se você, enfim, vou pegar um post-it aqui para tentar falar sobre algo que eu pensei. Não faria muito sentido, por exemplo, se a gente estivesse enrolando assim o post-it, tudo bem? Se a gente estivesse enrolando dessa maneira, não vai dar 5, mas uma, duas. Bom, quando a gente enrola assim, dá para eu saber, ou pelo menos relacionar com uma circunferência, um dos lados, né? Qual é esse lado? O lado que, na minha opinião, dá para relacionar com a circunferência é esse lado que vira uma circunferência de fato, né? Que, novamente, aqui esse processo de eu enrolar, a gente vai ter o quê? Justamente isso aqui virando uma circunferência. Então, quando eu dou uma volta, isso aqui é equivalente a 2πr. Kaique, mas qual raio? Raio respectivo da circunferência que, teoricamente, a gente tem como dado. Aí, bom, a princípio, como ele pede também para, né, eliminar, desconsiderar a espessura, então vamos lá, uma volta, digamos que aqui tenha uma volta. Qual é o comprimento dessa circunferência aqui que eu estou passando o dedo? Essa circunferência aqui ela teria um comprimento de 2πr, né, um raio qualquer que a gente não sabe quanto vale. Ou, que é onde eu queria trabalhar, a gente também pode ter uma adaptação a essa fórmula. Eu falei disso na aula e agora vou voltar a repetir, ver se você consegue se ligar. A fórmula de comprimento de qualquer circunferência, que é 2πr, ela não está errada não, tá? Mas eu diria para você que tem uma outra maneira de você escrever. Bom, o comprimento ele também pode ser escrito como? Como a gente sabe que 2 r's, né, numa circunferência também é equivalente ao seu diâmetro, a gente poderia falar que o comprimento de qualquer circunferência sempre é o produto do π, da constante, do 3,1415, né, aquela aproximação, vezes o diâmetro. Então a gente tem essa outra maneira de fazer. Assim, não que você se não soubesse essa coisa, né, não conseguiria fazer. É só porque eu vou caminhar por aí. Tipo assim, se ele tivesse dado uma volta nesse cilindro que tem raio, que tem diâmetro d, ele ter, ou então um dos lados da folha que foi enrolada, né, ela teria esse comprimento. Mas ele falou que deu 5 voltas. Então, se o comprimento, né, quando eu pego a folha, eu faço aquele processo. Ela estava aqui aberta, aí eu faço o processo de enrolar. Quando eu faço isso, né, digamos que deu uma volta só. Então, eu posso falar que esse lado aqui, que virou circunferência, ele tem um comprimento de quanto? Ele vai ter um comprimento justamente de, né, 2πr, o seu respectivo raio, ou πd. Tudo bem? Tá. Sendo que ele dá 5 voltas, né? Então, se uma volta tem esse comprimento, 5 vai ser proporcional a isso. Então, por isso que a resposta vai dar pra gente gabarito letra D, né? Ou gabarito, se não tiver na letra D, gabarito 5πd. Que é você pegar aquele πd, que é o comprimento de uma volta, e multiplicar isso por 5, já que ele fala de 5 voltas. Tudo bem, gente? Então, aproveita essa questão para fazer esse comentário. E se você não soubesse, você também poderia começar a questão no lugar desse R aqui, substituindo por D sobre 2, né? Era uma possibilidade também. Que aí você veria que 2 ia cortar com 2 e ia ficar πd de novo. Show? Até a próxima.